Saiu nesse sabadão, tamo junto para mais um vídeo, rapaziada. Pensei em fazer uma live sobre esse assunto, mas acho que não, um vídeo gravado aqui dá para consolidar bem as informações e a gente gerar debate. Bom, hoje, dia 15 de janeiro, completa um mês de Leila no comando do Palmeiras. Eu resolvi pegar alguns pontos que ela mesma disse durante a sua candidatura, durante a sua posse, para a gente avaliar se ela realmente está colocando tudo em prática e em que pé que está esse início de gestão. Então vamos lá, vou passar pelos pontos aqui. O primeiro ponto que eu acho que a gente não pode ignorar é a expectativa, né? O torcedor sai de uma gestão que foi muito vitoriosa do Gagliotti, mas que, de certa forma, a gente tinha algumas ressalvas, né? Principalmente com contratações, porque a torcida esperava, o próprio Abel pedia, e essas contratações não aconteceram de fato, né? Ou não foram tudo aquilo que a torcida e o treinador esperavam. Então, a gente tinha algumas rusgas ali com o Gagliotti, mas foi uma gestão vitoriosa, não tem como não dizer, né, que o Gagliotti saiu extremamente por cima. Então, quando acontece essa mudança na presidência, a gente imagina alguma coisa muito diferente, né? Porque, porra, é a Leila, a mulher que fez de tudo para se tornar presidente. Puta que pariu, vamos ver o que ela vai fazer. Ela sempre demonstrou muito apetite, os olhos dela sempre brilharam muito para olhar para a cadeira da presidente do Palmeiras, né? Então, ela sempre demonstrou querer muito. E ela mesma, eu acho que criou um certo hype com frases do tipo: pô, pessoal, se a Leila já faz tudo isso como patrocinador, imagina como presidente. Então foi ela que trouxe todo esse hype, né, para cima da gestão dela. E o início dessa caminhada não está sendo exatamente o que o torcedor espera. Eu não vou ser canalha e julgar nesse ponto, porque da mesma forma que existe expectativa e realidade do lado da torcida, também existe expectativa e realidade do lado da Leila. Uma coisa é ela se posicionar como patrocinadora, como uma pessoa que está mais ou menos de fora, e se não está tão de fora assim da política do Palmeiras, ela pelo menos não é a responsável por tomar as decisões. E outra coisa é quando você senta ali na cadeira e está com a caneta na mão. Então eu acho que isso também mudou muito a postura dela. Tudo que aconteceu com o Palmeiras desde então, eu acho que contribuiu para mudar um pouco a visão. Talvez ela ainda esteja pagando um pouco por tudo que ela disse, mas eu acho que as coisas mudam, e mudam muito rápido, e ela percebeu isso. Então, tudo aquilo que ela falou naquele momento não se aplica mais agora porque o tempo passa, simples assim, né? Às vezes é melhor você não falar, mas como eu disse, eu não vou julgar a Leila por conta disso, né? E aí, durante a posse, né, a cerimônia de posse, ela disse que faria de tudo para ter uma gestão mais positiva que a do Gagliotti e fazer a melhor gestão da história do Palmeiras. É uma promessa muito ambiciosa e a gente não tem como hoje, né, com um mês de mandato, dizer se de fato ela vai fazer essa gestão ou não. A gente só pode avaliar algumas coisas que estão no presente, algumas decisões tomadas no hoje. Essa promessa vai ficar para o futuro, vai ficar para quando os mandatos dela terminarem, e aí a gente vai ver se de fato foi a maior gestão da história do Palmeiras ou não, se foi uma gestão muito boa, se foi uma decepção. Até essa promessa é uma promessa que não dá pra gente avaliar hoje, e eu acho que qualquer pessoa que disser não, a gestão da Leila vai ser uma porcaria, vai estar fazendo uma previsão sem muita base, porque é um mês. Ela pode não ter tido o início dos sonhos, mas está muito cedo para dizer que a Leila é uma vergonha, uma decepção, qualquer coisa do tipo. As lives e redes sociais aí da nossa presidente. Entre um figurão que não aparece pra nada, que era o Gagliotti, e uma presidente que aparece às vezes até demais, eu ainda fico um pouco com a Leila, que aparece mesmo que demais. O problema é que eu acho que ela precisa ter o discernimento do momento de aparecer e o momento de ficar um pouco mais reclusa, né? Quando ela fez aquela live que teve primeiro a do Anderson Barros e depois a dela, ela chamou uma negatividade, uma pressão muito maior nas costas dela, porque ela fez uma coletiva para não falar sobre absolutamente nada de novo. Ela simplesmente trouxe os mesmos pontos de não vou quebrar o Palmeiras, não faremos loucuras, vamos pintar o mundo de verde. Lembra como o Palmeiras era em 2014? Né? E agora mesmo, nesse fim de semana, ela soltou um post muito parecido com esse. Pessoal, lembra como o Palmeiras era em 2014? Então, foi depois que a Crefisa chegou que a gente voltou a ganhar tudo. Leila, o ponto não é exatamente esse, né? Eu acho que a torcida ela tá um pouco descontente com esse início
não tem a ver com a parceria da Crefisa, porque eu acho que nenhum palmeirense vai dizer que a parceria é maléfica para o Palmeiras. O cara que fala isso está louco, né? Não tenho dúvidas de que a Crefisa foi uma das grandes responsáveis também por esse momento muito positivo que a gente vive. A Crefisa apostou no Palmeiras num momento em que muitas outras empresas poderiam ter virado as costas. A Crefisa acreditou num projeto que começou com o Paulo Nobre. Então, se a gente vai falar de mudança de chavinha, a gente não pode esquecer do Paulo Nobre. Então, Paulo Nobre, junto da Crefisa, possibilitaram esse momento. Então, a gente não discute a importância da Crefisa e nem a importância da Leila, porque, de novo, a Leila, o Lamarca e a Crefisa acreditaram no Palmeiras num momento em que muitos virariam as costas. Então, eu acho que sim, a gente tem gratidão pelo patrocínio da Crefisa, mas a Crefisa também tem gratidão por tudo que o Palmeiras trouxe para a Crefisa também. Ou seja, os dois ganharam. É sinal de uma parceria de sucesso. Mas não é esse o ponto que vem sendo discutido, Leila. A gente não pode ficar só lembrando de 2014, olhando para aquele cenário patético e dizendo, pô, é verdade, olha como estava ruim. Hoje a gente está muito melhor. Sim, esse pensamento o torcedor tem, essa consciência o torcedor tem. Mas o problema com a sua gestão não é a parceria. Eu acho que ninguém está descontente com isso. Então, quando você faz esse tipo de declaração ou postagem, eu acho que você só vai estar cutucando a onça com a vara curta. Então, para você mesmo, Leila, para preservar a sua imagem, eu acho melhor, às vezes, se resguardar. Depois daquela live, nunca mais teve nenhuma live aí da Leila, eu acho que ela fez certo, eu acho que ela só vai aparecer de novo para anunciar aí, de repente, uma contratação ou alguma coisa diferente, aí pensando já no Mundial. Mas eu acho que ela pegou um pouco mais essa questão do timing aí, de nem sempre precisa de uma live, mas eu também não tenho dúvidas de quando o Palmeiras for roubado, de quando tiver algum escândalo, de quando tiver qualquer injustiça feita contra o Palmeiras, eu acho que a Leila vai aparecer, eu acho que ela vai querer defender o Palmeiras da forma como o Gagliotti não fez em muitas coisas. Bom, outro ponto da Leila é que ela aproximaria a torcida do time. Eu acho que algumas coisas a gente pode, alguns pontos dá pra gente analisar, outros não. Como, por exemplo, abrir as portas aí para a Mancha Verde, esse diálogo direto com a Mancha de fato aconteceu. A mudança da Mancha para o Gol Sul também é algo que foi levantado aí como na gestão dela. Houveram conversas da presidência da Mancha com a Leila para que isso acontecesse. E eu acho que não vai ter. Se eu não me engano, isso já até está em processo, em vias de acontecer, né? Essa mudança aí de Gol Norte para Gol Sul. E aí a Leila falou também sobre a questão de tornar a arena mais acessível para os torcedores e o preço das camisas e tudo mais. Bom, em relação às camisas, ela demitiu o profissional que era responsável pelo relacionamento com a Puma. A gente não sabe ao certo por quê, não sei se isso vai refletir em alguma coisa, e eu sei também que tem uma camisa nova do Palmeiras que está para sair, só que eu acho que na camisa do Palmeiras, a camisa que o Palmeiras joga, não vai ter muito o que fazer. Eu acho que esse preço não vai cair. O que eu acho que pode ser feito, de repente, é um lançamento de uma camisa mais popular, mais acessível para a torcida, o que eu acho que seria bacana também. Porque mexer na questão do preço da camisa de jogo, eu acho que não é algo que seja tão fácil de ser feito, né? Porque também a gente precisa entender como o mercado funciona e tudo mais. Eu acho que isso não vai ser possível. Agora, se a Leila olhar para outras alternativas junto com o seu time de marketing e criar produtos acessíveis, ainda que oficiais, da Puma, sem ser aquela linha do clube, que é um negócio meio institucional demais, meio até... algumas peças ali não tem muito bom gosto, eu acho que já está de bom tamanho, já é um passo em relação aos ingressos, em relação a reformulações no Avante. A gente vai precisar esperar a temporada estar em curso para ver o que ela vai fazer. Então, um outro ponto que também envolve essa questão da torcida foi a demissão de alguns profissionais. Eu acho que o Palmeiras tem mudado aos poucos o seu posicionamento nas mídias sociais, nos anúncios de jogadores e tudo mais. Me parece uma ideia de tentar fazer algo mais criativo, mas algumas profissionais foram mandados embora, né, da parte de comunicação do Palmeiras. O diretor de marketing também foi mandado embora, né? Me parece haver uma certa reformulação aí, porque a Leila fez uma auditoria e ela está cortando algumas cabeças. O resultado disso também a gente vai precisar de tempo. Eu, particularmente, não gostei da demissão do Marcos Costa, mas a proposta dela é fazer algo mais interativo, com a participação de outros palmeirenses durante a transmissão. É só o tempo, rapaziada. Talvez hoje a gente estranhe a demissão do Costa, pode ser que lá na frente isso se torne algo mais legal e você fala, pô, cara, ficou realmente muito legal esse novo modelo de transmissão, acho que o Palmeiras acertou nisso. Ou de repente a gente vai olhar e falar, de fato a demissão do Costa
não dá para entender. Hoje eu te digo que eu não gosto, mas algumas coisas a gente precisa dar tempo ao tempo. Bom, a Leila prometeu também a permanência do Abel Ferreira, isso aconteceu, mas não conseguiu a renovação, né? E agora a gente já tem algumas notícias de que ele está um pouco insatisfeito por conta do centroavante que não chega, né? E aí a gente chega na oxigenação do elenco e no investimento para fortalecer o Palmeiras, e é aí que o bicho pega. Eu acho que a primeira parte da oxigenação do elenco, algumas coisas são interessantes, né? Alguns jogadores que já estavam em fim de contrato e com idade avançada, um salário alto, não continuaram no Palmeiras, outros foram negociados, outros foram emprestados, e o Palmeiras tentou aí se livrar de alguns encostos, alguns conseguiu, outros ainda vão dar um pouco de dor de cabeça, mas as contratações que chegaram, eu não achei horrorosas, não achei que foram contratações ruins. Eu acho que o Atuesta foi um baita reforço. Eu acho que o Lomba é um goleiro qualificado e experiente para assumir a titularidade do Palmeiras quando o Everton estiver fora. E aí, cara, é a minha opinião. Você pode não gostar do Lomba. Eu acho sim que ele teve bons momentos. Também teve alguns momentos ruins, mas acontece, é do profissional. O Jailson é um ponto de interrogação. Se ele voltar a jogar o que ele jogava, vai ser um jogador interessante para compor elenco. E acho o Navarro uma ótima aposta. Onde está o pecado nisso tudo? Para mim tem dois. A falta de um lateral direito, mas aí tem que ver se ele não está passando também pela decisão do Abel. E o grande problema, a grande dor de cabeça desse início de gestão é a falta do atacante, né? Foi prometido ao Abel 2 reforços para esse setor. Um já chegou, que é o Navarro, e o outro, que seria o atacante de peso, virou uma novela muito grande. Eu entendo os valores inflacionados do mercado, eu entendo que quando a negociação é com o Palmeiras, os times enxergam de uma outra forma, mas a gente não pode continuar perdendo credibilidade no mercado. A gente não pode continuar tendo essa dor de cabeça para negociar com jogadores. A gente não pode ficar passando essa vergonha toda vez que vai para uma briga dentro do mercado, né? Porque isso começa a taxar o Palmeiras como um time que é ruim de negócio, como um time que não sabe negociar, como um time, de certa forma, aí, meio amador. Isso acaba esbarrando na figura do Anderson Barros, não tem como, mas eu queria entender uma coisa. Tem algo errado ali dentro em relação ao Barros, porque se tudo que sai nos bastidores, né, tudo que corre a boca miúda é verdade, o Barros é esse prego todo na hora de uma negociação, tá errado a permanência dele. Dane-se se o Abel pediu, dane-se se ele é um cara gente boa, dane-se qualquer coisa. Se ele não é um bom profissional, ele não merece estar ali. Ou se ele é um ótimo cara como gestor de grupo, de jogadores e de pessoas, ele pega o cargo do Dracena. Ele pega o cargo do Dracena, que era ali, né, uma ponte entre a diretoria e o elenco, um cara que cuidava ali de qualquer rusga que tivesse dentro, com jogadores, treinadores e tudo mais, coloca ele nesse cargo e traz um outro profissional mais qualificado para negociações. Agora, não dá para toda hora a gente ficar ouvindo que o Barros fez isso, que o Barros fez aquilo, e ele continua lá, e ele continua sendo elogiado por todo mundo, pelos jogadores, pelo treinador, pela diretoria, pela presidente. Então, é uma conta que não fecha, né? Se ele é o responsável por tanto insucesso, alguma coisa precisa ser feita. Ou se não, se a culpa não é dele, porque também existem outras linhas que defendem que ele nem participa da maioria das negociações. Então não dá para entender muito bem qual é a função do Barros dentro do Palmeiras. Então esse era um ponto que eu acho que, se fosse revisado também, passaria um pouco mais de credibilidade para a torcida. Então, resumindo tudo isso, eu acho que a gente chega em alguns pontos que são interrogações, que o tempo vai dizer se foram decisões corretas ou não, e aí a gente precisa dar tempo, não tem como. E aí, a outra grande conclusão que a gente tira é que a dor de cabeça da Leila, o calcanhar de Aquiles desse início de gestão, é sim o camisa 9, é a reclamação da torcida, porque o treinador pede, o torcedor pede, e o torcedor não só pede, como ele sabe. Se esse 9 de maior qualidade não chegar, vai colocar uma pressão muito grande nas costas do Navarro, por exemplo, e a gente pode correr o risco de novo de ter que colocar ou o Daverson ou o Rony improvisado como a nossa solução para o ataque. E para um time que é bicampeão da Libertadores, que tem o maior patrocínio da América e tudo mais, será que a gente precisa ficar improvisando o jogador 3 anos porque não consegue trazer ninguém? Então,